Nos próximos capítulos da novela A Gata, Fernando acha que Mariano estava de complô com o pai para armar esta cilada. Mariano tenta se explicar e é um profissional ético, mas não adianta. Fernando conta o que aconteceu no escritório de Osório e lembra que tentou falar com o advogado, mas ele não respondeu, e por isso não pode acreditar que ele não tenha nada a ver com o sumiço do papel. Mesmo assim, Mariano explica a Silencioso tudo o que fez para recuperar o documento, e ainda diz que está disposto a pagar todas as consequências do seu erro. Algumas horas mais tarde, Paulo chega à casa do sogro com a família, e conta a Esmeralda que está planejando uma nova exposição. A moça diz que não gosta que ele esteja trabalhando com Gisela, porém o rapaz tenta tranquilizar a noiva. Paulo interrompe a conversa e começa a ler um e-mail que recebeu, onde Gisela avisa que os dois vão almoçar juntos, pois tem um encontro com um dono de uma galeria muito importante em Paris. Esmeralda, que não é boba nem nada, comenta com o namorado que sabe que ele estava lendo um e-mail de Gisele. No escritório, Fernando não consegue esconder sua preocupação e avisa Mariano que ele vai ter que denunciar o fato. O advogado responde que isso não vai resolver a situação e Silencioso revela que está com medo, pois tem uma filha que precisa cuidar e jura: "Lutei muito duro para reconquistar tudo que Augusto Martinez Negrete me roubou, e ele não vai me roubar novamente." Enquanto isso, em seu apartamento, Augusto jura que vai fazer de tudo para destruir, mais uma vez, seu rival, e ainda tem a certeza de que vai ficar com Branca. Segundos depois, Lorena chega em casa com Dora e diz que já vai preparar o café para o marido, mas ele responde que vai sair. A mulher pergunta para onde ele vai, mas Augusto resolve ser estúpido e manda a mulher se danar. Lorena se irrita e diz que depois que ela roubou o papel assinado por Silencioso, o marido mudou muito. Indignado com o falatório da esposa, Augusto empurra a mulher e grita: "Agora me escute bem. Podemos estar casados, mas não somos marido e mulher. Não somos uma família, portanto me deixe em paz." Enquanto isso, Perla chega ao lixão e se lembra quando encontrou a boneca que ela chama de filha. Ela resolve conversar com a boneca, contando que encontrou sua verdadeira filha e jura que a boneca sempre terá um lugar especial em seu coração. Porém, a mulher não está sozinha. Mercedes e Jacira estão com ela no lixão. As duas ficam preocupadas quando vem Perla conversando novamente com a boneca e resolve chegar mais perto e descobre que, na verdade, a mulher está se despedindo do brinquedo. Na mansão, Mariano agora tem que se defender das acusações de Damião, que o acusa de ter participação no sumiço do documento. O rapaz se defende e diz que não vai permitir que o rapaz ponha em dúvida a sua honestidade. Damião empurra o rapaz e manda ele dar o primeiro soco, contanto que Mariano não sabe o que é ter que se defender na rua e na cadeia. Paulo e Fernando chegam. Silencioso dá uma bronca nos dois advogados e avisa que não quer explicações e sim soluções. Augusto chega de táxi à sua antiga mansão, agora completamente vazia. Ele se recorda do dia em que ele e Lorena se mudaram para o palacete. Caminhando pela casa, ele se recorda dos jantares com a família e se pergunta por que sempre havia uma sombra na vida dele. O homem se recorda dos filhos adolescentes e das broncas que Lorena dava nos filhos, quando tudo acabava numa brincadeira. O velho lembra também de Virgínia quando ainda era uma garotinha. Augusto chega à sacada de um dos quartos e, observando Esmeralda, ele diz que a culpa de tudo o que aconteceu com ele e sua família foi da gata. Enquanto isso, na casa ao lado, Esmeralda pergunta a Perla se ela é a filha que a mulher e Silencioso perderam. Sem saber o que dizer, Perla se enrola toda, mas enxerga Augusto na sacada da casa ao lado e começa a gritar, dizendo que o homem não pode estar naquela casa. Ao ver a reação de Branca, o homem comenta consigo mesmo que agora já sabe exatamente o que fazer. Porém, o velho advogado é descoberto pelos empregados que tentam explicar que ele não pode ficar naquela casa. Segundos depois, Gata e Jacira seguem Augusto e a moça pede para conversar um minuto com o sogro, mas ele a humilha e diz que não tem nada para conversar com a moça. Gata não desiste e tenta convencer o velho a deixar o ódio de lado, mas ele responde que o ódio está só começando e manda a garota avisar Silencioso que ele está novamente em suas mãos e que ele vai voltar para a cadeia e completa: "E você vai voltar para o lixão." Imagina, uma gata aleijada num lixão, e não quero nem imaginar como vai ser a sua vida. E enquanto Gata fica preocupada com o que Augusto falou sobre Silencioso, no escritório do Marquês, os advogados e ele estão tentando achar uma solução. Mariano sugere que Fernando faça um testamento em vida para Esmeralda, mas ele se recusa. Paulo se mete e tenta argumentar, porém, Silencioso continua se negando e diz que se fizer isso, vai ter que contar à filha a verdade,
antes de limpar seu nome. Fernando reitera que Esmeralda não pode saber de nada, mas a moça já está batendo na porta do escritório. Ela conta que se encontrou com Augusto saindo da casa ao lado, e que ele mandou dizer que vai acabar com Silencioso e mandá-lo de volta para a cadeia. Preocupada, a moça quer saber por que o pai do Paulo disse isso. Alguns minutos depois, na sala da casa, Paulo convence Esmeralda que o pai é maldoso e falou aquilo apenas para deixar a moça preocupada. O rapaz se despede da moça, dizendo que tem um almoço de negócios com Gisele. E no seu escritório, Fernando avisa que vai lutar apenas com a verdade e lembra que, quando o acusaram, seu advogado era Augusto, mas agora tem certeza de que pode ganhar, pois seus novos advogados são muito competentes. Mariano tenta argumentar, lembrando da experiência e astúcia de seu pai nos tribunais, mas Silencioso avisa a todos que vai continuar lutando e quer ganhar o processo. Tanto Damião quanto Mariano se comprometem em ajudar o homem em tudo o que puderem, para a justiça ser feita. Do outro lado da cidade, Lorena toma café com Gisele. A mulher comenta com a empresária que roubou um papel de Mariano para ajudar o marido, mas ele está cada vez mais estranho e distante. Neste meio tempo, já no táxi de volta para o apartamento da periferia, Augusto jura para si mesmo que Branca vai ser dele e que a situação vai ser resolvida imediatamente. Na casa dos Cruz, Damião comenta com Mariano que acha que alguma coisa está muito estranha na história que ele contou sobre o sumiço do documento, mas é interrompido por Fernando, que chega, avisando que eles têm que ir imediatamente encontrar Osório, que conseguiu um almoço com o juiz de seu caso. E do outro lado da cidade, depois de acompanhar Branca, que foi comprar milhões de coisas para os netos, Jacira resolve ir ao banheiro, deixando a mulher sozinha na loja. Ela começa a admirar uma escultura, quando é surpreendida por um homem que a chama de Branca e pergunta se a mulher ainda se lembra dele. Paulo encontra Gisele no restaurante e descobre que o voo do francês atrasou. A mulher aproveita para dizer que precisa combinar com o artista como vão fazer o acordo e revela que agora é representante de Paulo. O rapaz se assusta com a novidade e quer saber que história é essa de representante. Fazendo a maior cara de sonsa, ela pergunta se ele não leu direito o contrato e aproveita para avisar que ali estava escrito que ela tem exclusividade para administrar as obras do rapaz e explica: a partir da assinatura daquele documento, coração, todo o seu trabalho me pertence e deve passar por mim antes de ser transferido. Paulo não gosta nada da história, mas a mulher alega que ele não vai conseguir que alguém o represente como ela. Porém, aí, começa o teatro e ela volta a falar sobre o estupro. Ela chora, se faz de vítima, diz que está em depressão e coisa e tal, finalizando com a frase: seu irmão destruiu a minha vida, Paulo. No shopping, o homem desconhecido continua segurando o braço de Branca e dizendo que talvez ele seja apenas fruto da imaginação da mulher. Ela tenta se manter na realidade, mas o sujeito diz que ela não pode se esconder de alguém que está na mente dela. Alguns minutos depois, Jacira chega e não encontra Perla. E no restaurante, Gisele continua com a história triste do abuso e ainda diz que se fosse Paulo quem estivesse com ela naquela noite, ela precisaria ter sido forçada. A mulher ainda afirma que tem nojo de Mariano e o odeia. Paulo volta a dizer que ama apenas Esmeralda, e o infeliz revela que a moça não sabe que os dois estão almoçando juntos. O rapaz se defende, dizendo que apenas omitiu. Gisele insiste e pergunta se ela o agrada. Paulo não responde. Enquanto isso, os advogados e Fernando chegam ao restaurante para almoçar com o juiz. O homem recebe uma ligação de Osório. No shopping, Jacira e o motorista não conseguem encontrar Perla por lado nenhum. Neste meio tempo, Paulo já tá a fim de vazar do encontro e não aguenta mais o papinho mais ou menos de Gisela, que agora inventou que o rapaz não quer lhe beijar porque para ele, ela está suja por causa do que Mariano fez. Paulo tenta escapar de todos os lados, mas não consegue. Fernando consegue entrar no restaurante, indo para a sua mesa reservada, acompanhado dos advogados quando vê Gisela dando o maior beijão no rapaz. Silencioso vai tirar satisfações do rapaz e ele diz que estão todos enganados e que quer explicar. Mas até Mariano mete o dedo na cara do rapaz, dizendo que ele não respeitou Esmeralda, e avisa para o rapaz não se aproximar de Gata. Paulo pede para o sogro escutá-lo, mas Fernando responde que ele conseguiu ser mais canalha do que seu pai. Para completar, Gisela convida Paulo para celebrar, pois foi melhor assim, já que agora os dois têm o caminho livre para ficar juntos. Já em casa, Esmeralda descobre que Jacira perdeu Perla no shopping. Mercedes se dá conta que a mulher não está bem, porém na verdade ela foi sequestrada por Diógenes, amando de Augusto, que pela grade da cela onde a mulher está, observa Perla recuperando a consciência.
O velho tenta dar uma rosa branca à sua amada, mas ela atira a flor no chão e grita que não está louca. No restaurante, Paulo se dá conta da armação da mulher e, furioso, diz que ela inventou tudo. Porém, segundos depois, o tal investidor francês chega e o rapaz avisa que, infelizmente, não vai poder almoçar com os dois, pois surgiu um problema. Gisela pede licença ao convidado, pois precisa fazer uma ligação. Ela liga para Esmeralda, dizendo que Paulo está com ela e que Fernando e seus advogados podem confirmar a história, pois viram os dois juntos no restaurante. A Naja ainda conta que o rapaz revelou que só está com a mãe de seus filhos por pena. Esmeralda desliga o telefone, chorando, quando Fernando chega e percebe a tristeza da filha. Sem se dar conta, ele acaba perguntando se a moça já descobriu que o noivo a trai com Gisela. Caminhando pelas ruas da cidade, Paulo, furioso consigo mesmo, diz que foi um idiota e deveria ter evitado o beijo. Na mansão, Esmeralda não para de chorar, mas conta a Silencioso que Gisela ligou avisando que estava com Paulo, e ele revelou que só está com a noiva, por pura pena. Gata se controla, e diz a Silencioso que tem outro assunto, também muito urgente, e conta que Perla desapareceu. A família e os amigos acham que a mulher pirou de novo. No meio do desespero da família, Fernando se lembra que Perla contou que um homem sequestrou sua filha e acha que talvez ele tenha voltado e sequestrado sua esposa. Damião mete o bedelho e diz que acha que não foi isto que aconteceu, pois a mulher já teve um lapso de memória antes e se perdeu. Enquanto isso, Augusto elogia o trabalho de Diógenes, que quer saber quando o advogado vai lhe pagar. O velho diz que, no momento, está com alguns problemas financeiros, mas promete acertar as contas em breve. O capanga exige a grana imediatamente, mas o homem diz que vai pagar o dobro se ele esperar alguns dias. Diógenes não quer saber e avisa que, se não receber seu pagamento, ele é um homem morto. Augusto caga e anda e volta para ver Perla, que já pirou o cabeção novamente, e diz ao advogado que o homem malvado a trancou ali. O advogado conta que foi ele quem mandou prender a mulher ali. Fora da casinha, Perla lembra que o homem conhece seu marido e pede que ele ligue, avisando onde ela está. Porém, Augusto se irrita e grita: "Seu maldito marido, você vai ficar aqui até esquecer dele." Perla grita que nunca vai esquecer seu marido e começa a gritar por Fernando, desesperada. Algumas horas mais tarde, Paulo chega à casa de Silencioso e diz a Jacira que precisa falar urgente com Esmeralda. Jacira não deixa e ainda xinga o moço, avisando que não vai deixá-lo magoar mais a sua amiga. Paulo tenta se defender e começa a gritar para tentar chamar a atenção da moça, que está no andar de cima. Jacira não deixa o rapaz subir e manda o rapaz ir embora, pedindo que ele não volte nunca. Em seu cativeiro, Perla chora sem parar, enquanto Augusto chega em casa e diz à esposa que não está disposto a escândalos. Lorena insiste em saber o que está acontecendo com o marido, mas ele resolve avisar a mulher que, no dia em que tiver recuperado tudo, vai pedir o divórcio. Na mansão, Esmeralda conversa com Mariano, dizendo que se sente culpada pelo desaparecimento de Perla e chora por causa de todas as tragédias que aconteceram em sua vida. O advogado resolve declarar seu amor pela moça, mas ela está muito magoada e diz que acreditou em Paulo, porém foram apenas promessas furadas. Do outro lado da cidade, em seu apartamento, Paulo conta a Virgínia sobre o que aconteceu com Gisela. Quanto mais o rapaz tenta se explicar, mais ele se enrola. Virgínia defende Esmeralda e avisa ao irmão que é melhor ele ir se acostumando a viver sem a gata. No lixão, Centavinho e Jacira procuram por Perla, mas não encontram nem vestígio. A moça chega ao local onde uma vez foi a casa da amiga e se lembra do dia em que viu a foto de Perla pela primeira vez. Fernando também tenta achar desesperadamente a esposa, sem sucesso. Rita vai até a pizzaria, para saber de Perla. O pizzaiolo e a esposa expulsam a velha, ameaçando chamar a polícia. Alguns momentos depois, Rita diz a Fernando que não conseguiu achar Perla, e o homem tem certeza de que a esposa deve ter sido sequestrada. E enquanto na mansão Esmeralda está desesperada com o sumiço da amiga, no cativeiro, Branca chora sem parar, dizendo que quer ficar com seu marido. Porém, a mulher começa a bater Biela novamente e acha que está completamente louca. Na cidade, Damião chega à casa de Silencioso e diz a Esmeralda que os melhores detetives da cidade estão procurando por Perla. Mas a moça diz que está muito preocupada com a mulher. Fernando chega e diz que não conseguiu nenhuma pista e revela que a esposa pode ter sido sequestrada. Neste meio tempo, Xavier chega e diz que foi buscar Esmeralda para as aulas no instituto. Esmeralda conta ao médico que, no momento, não pode ir a lugar nenhum, pois está muito preocupada com Perla. Fernando aconselha a moça a ir com Xavier e sair um pouco de casa, para tentar amenizar a angústia que está sentindo.
Enquanto isso, Mariano conta à mãe que Perla está desaparecida. O rapaz também conta que ele, Silencioso e Damião viram Paulo beijando Gisela num restaurante, e Esmeralda também descobriu. Mas não é só isso que o rapaz tem para contar. Ele avisa Lorena que contou a seu irmão sobre seu amor por Gata e que agora, com a situação da traição, os dois estão afastados. Lorena resolve então contar ao filho que o marido pediu o divórcio. Na galeria, Paulo vai conversar com Gisela e diz que não quer trabalhar obrigado. O rapaz quer ser liberado do contrato e avisa que só assim poderá corrigir uma série de erros que cometeu na sua vida. Alguns minutos depois, Mariano vai pedir explicações ao pai sobre o divórcio. O homem manda o rapaz ir se catar e avisa que ele não é mais seu filho. O rapaz quer saber como ele vai advogar em causa própria se perdeu sua licença. Augusto diz que o filho está desatualizado e afirma que já teve sua licença restituída. Indignado com as atitudes do pai, Mariano avisa que vai levar sua mãe embora dali, e o velho responde: "Muito melhor. Assim você tira este estorvo daqui. Até porque tenho muitos planos." Revelando que existe uma outra mulher pela qual se apaixonou há muitos anos e que não pretende desperdiçar a oportunidade de ficar com ela. Na galeria, Gisela continua insistindo em ter alguma coisa com Paulo. Porém, ele a rejeita, reafirmando que Esmeralda é o único amor de sua vida, e manda a entojada enfiar o contrato onde ela quiser. Porém, a dona da galeria lembra que ela tem exclusividade sobre o trabalho dele, e ainda revela que o acordo obriga o rapaz a entregar um certo número de obras para a exposição. A mulher avisa que ele não deve tê-la como inimiga, e diz que o rapaz precisa tirar a Gata de sua vida de uma vez por todas. Neste meio tempo, Esmeralda passeia com Xavier pelo instituto, e ele explica como são tratados os alunos e suas especialidades. A moça está encantada e comenta que não existe nenhum tipo de discriminação. Ela decide que gostaria de tomar parte disso. Porém, Xavier diz à moça que ela só deveria tomar esta decisão após a sua cirurgia. O rapaz diz que ela não deveria desistir da operação, mas a moça pede para ir para casa, pois está preocupada com Perla. Na mansão de Silencioso, Mariano e Osório contam a Fernando que conseguiram encontrar uma testemunha que viu Perla sair do shopping acompanhada por um homem e avisa que um dos detetives a está interrogando. E quando Esmeralda está chegando em casa acompanhada de Xavier, Paulo chega, pedindo para conversar com a moça. No meio do nada, Diógenes vai levar comida para Perla, que não quer se alimentar. Augusto chega e ela pergunta se ele vai tirá-la dali. O velho diz que isso só vai acontecer no momento em que ela o amar, mas a louquinha jura que isso nunca vai acontecer. Furioso, o advogado diz: "Você só vai sair daí quando me amar." Enquanto isso, o assassino, a gata paralítica e todos os mortos de fome que moram naquela casa vão enlouquecer procurando por você, mas nunca vão te encontrar. Na calçada da frente de casa, a discussão entre Paulo e Esmeralda fica cada vez pior. A moça diz que acredita no namorado e ele pode lhe contar a verdade. Neste meio tempo, Fernando confessa a Jacira que se deixou levar pela raiva e não raciocinou direito quando viu Paulo com Gisela, mas que, agora pensando melhor, ele acha que a mulher armou tudo para que eles vissem o beijo. Porém, Jacira não acredita nesta possibilidade e chama o rapaz de safado. Na calçada, Esmeralda e Paulo continuam conversando. Porém, a moça não consegue perdoar o rapaz, apesar dele jurar por tudo que é mais sagrado que ama a noiva. A gata continua dizendo que ele vai ficar amarrado ao seu lado e que ela não tem esperanças de voltar a caminhar. Esmeralda diz ainda que sabe que ele só está com ela por pena e manda o rapaz ir embora e não voltar nunca mais. No escritório, Fernando afirma com todas as letras que tem certeza absoluta de que foi uma cilada de Gisela, mas Jacira continua firme na ideia de que o rapaz não presta. A mulher encontra Esmeralda se debulhando em lágrimas por causa da discussão com Paulo. Jacira avisa que Fernando quer falar com o rapaz, mas a moça avisa que ele já foi embora. No cativeiro, Perla sente que está saindo novamente da realidade e começa a chorar. A mulher começa a ter alucinações, e Diógenes diz que ele foi o cara que raptou a filha dela há 25 anos, e agora também a raptou. O homem avisa que, se o advogado não pagar o que prometeu, vai ser o primeiro a levá-la às autoridades para que ela o denuncie. No apartamento, Lorena tenta puxar assunto com o marido, mas ele é grosso com ela e diz que entre eles somente existem gritos e reclamações. A mulher quer saber se ele está apaixonado por outra, mas o velho resolve contar que no momento não existe ninguém, porém, há muitos anos, se apaixonou por outra, porém ela era casada. Lorena agora quer saber quem é a outra mulher e quem era o marido dela.
Neste meio tempo, Esmeralda conta a Fernando que desistiu do casamento, porque não quer que o rapaz fique com ela por compaixão. Paulo vai procurar o irmão e implora para que ele acredite na história de que não foi culpado pelo beijo em Gisela e lembra que a mulher é uma víbora. Mariano revela que acredita nele, mas não conseguiu se controlar quando viu Esmeralda tão magoada com esta história. Paulo revela que a moça o mandou ir catar coquinhos, mas não pode viver sem a moça. Do outro lado da cidade, Lorena conta a Eugênia sobre o divórcio e que Augusto confessou que existe outra mulher, mas avisa que o marido não vai gostar nada de tê-la como inimiga. A mãe de Mônica avisa a amiga que é melhor ela estar longe do advogado quando ele começar a pagar o que fez com Silencioso, mas Lorena afirma que isso não vai ser nada, comparado ao que ela vai fazer com o velho. E no cativeiro, Diógenes vai novamente levar comida para Perla. Mas o telefone toca e ele resolve atender. A mulher aproveita a oportunidade e consegue fugir.